Paz do Senhor, seja bem-vindo você professora, a mais uma videoaula aqui da Assembleia de Deus de Blumenau. Nessa lição nós vamos falar sobre Jesus e o Reino de Deus. Hoje é a lição 3. Hoje é a lição 3, nós vamos falar sobre conhecendo o caráter de Deus. Não se esqueça que você está dando aula, então para alunos de 15 a 17 anos, a mentalidade deles é um pouquinho diferente, né? Eu mesmo conversando aqui com a pessoa que estava comigo, e às vezes você pega uma lição dos adultos, a palavra é a mesma, porque a palavra de Deus não muda, mas o jeito com que você se porta para com seus alunos precisa ser diferente, tá bom? Olha que legal, hoje nós vamos falar sobre todos os tópicos da lição, seguindo a ordem lógica da lição, né? Se você não viu as outras aulas, assista, se você tiver oportunidade, assista todas as aulas, afinal uma lição vai acrescentando, vai somando a outra e vai melhorando o seu entendimento naquilo que é o reino de Deus, que é o que nós vamos tratar a lição inteira, né? Nada está separado de nada. Até o final dessa lição, você vai ter a consciência disso, de que nada está separado de nada, de que tudo está junto, tá bom? Muito bem. Nessa lição, você pode começar reunindo seus alunos, lembrando que nós estamos numa época de pandemia também. Se você não tem os seus alunos em sala, você não tem essa oportunidade de reunir todos eles, você pode ter outras ideias de como reuni-los. Você pode tentar fazer uma videoaula no Zoom, com todo mundo junto. Ou até mesmo se você tem um grupo menor de alunos, você pode fazer no próprio WhatsApp. Entende? Tem várias plataformas que te dão essa sensibilidade de como aproximar as pessoas, mesmo ela estando longe. Tá? Mas nunca deixe ele só. Se você passa por isso, não sei onde você está me assistindo, aqui em Blumenau ou não, né? Você pode chamar a atenção deles toda semana, tratando sobre isso, sabe? Você pode prepará-los para a aula. Como? A nossa lição ela é muito rica nisso. Então aqui, ó, desde segunda até sábado, nós temos versículos aqui, esses versículos que são leituras do dia, que eles se encontram nos tópicos da lição. Então, é importante também que você prepare o coração deles para a palavra, sabe? Você pode ser dinâmico, você pode cantar uma música na sala de aula ou, né, enviar uma música que prepare a alma deles para a palavra. Por exemplo, eu até marquei aqui, quando eu estava lendo essa lição, me veio aquela música lá, quem conhece a mente desse Deus, né? Então, tem várias músicas que você não precisa ser propriamente sobre a mente ou sobre o caráter de Deus. Pode ser qualquer outra música que venha prepará-los. Pode ser uma música que eles gostem de louvar, né? Mas então, prepare eles antes para isso. Hoje, eu tenho o costume de fazer isso, tá? Então, eu aconselho vocês a fazer isso também, porque é algo muito interessante. Às vezes, a gente está tão habituado, né, aqui no templo, às vezes a gente já está há muitos anos, às vezes pouco tempo, mas a gente já está tão habituado a essa liturgia que a gente ouve certas palavras e acha que sabe o que é. Mas na verdade o nosso entendimento não sabe o que é essas palavras. Por exemplo, o que é caráter? Então eu fiquei pensando assim, não adianta saber o que é caráter de Deus se a gente não saber nem o que significa o caráter, né? Então eu comecei a perguntar para todo mundo. Eu perguntei para as pessoas do meu trabalho, eu perguntei para os meus familiares, eu perguntei para o meu noivo, eu perguntei para os familiares do meu noivo, né? Eu perguntei para diversas pessoas ali. Eu tenho o costume de quando eu vou aqui dar aula, e você pode fazer isso também se você acha interessante. Eu boto aquela caixinha de perguntas no Instagram e eu pergunto para as pessoas. Ou você? Porque necessariamente as pessoas que estão me vendo, elas não são cristãs. Elas podem ter outras religiões, elas podem ter religião nenhuma, mas caráter é algo que todo mundo precisa ter. Então, eu perguntei, e você? O que você acha? O que é caráter? Entende? Então, veio uma rinca de pessoas e respondeu lá, cada uma às vezes bem diferente das outras. E assim vai, tem algumas que até copiam e colam, né? E eu até fui e procurei no Google várias coisas. O que é caráter? O que é caráter? Que manchou meu olho. Então, eu fui perguntando para as pessoas e tudo mais, né? E às vezes a gente confunde porque parece ser muito semelhante caráter
e ética. E eu conheci um professor que me conseguiu explicar assim, e desse jeito eu guardei no coração, né? Por exemplo, outra coisa que eu quero falar para vocês antes de continuar, e eu espero que vocês gravem isso na tábua do seu coração. O segredo da sua aula não está a mais elaborada, né? Não está na mais... Está na forma com que ela é eficaz, na forma com que os seus alunos guardem, na forma que você guarda também. Guardar não é tipo você pegar isso aqui e moldurar na parede. Não, 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 não. Guardar é guardar no coração mesmo, é viver aquilo. E nós vamos voltar a falar disso no final da aula, que é o último tópico da lição, tá bom? Então, falar de um jeito talvez pode ser até mais simples algumas coisas, para que a outra pessoa guarde, sabe? Para que refresque a memória da outra pessoa. Mas então, qual é a diferença de caráter e ética? Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. E ética é aquilo que você faz quando todo mundo está vendo. É mais as suas ações coletivas, é a forma ética. Por isso que eles dizem ética no trabalho, ética na igreja, ética, sei lá, na rua, entendeu? Porque é coletivo. Então é aquilo com que eu faço com o outro. Caráter, às vezes eu posso ser uma pessoa ética e uma pessoa mau caráter ao mesmo tempo. Por quê? Porque a ética está mais com o meu ser, o que eu sou, entendeu? Porque o que eu sou, eu posso mascarar de um jeito e ser na frente dos outros, mas eu posso tirar a máscara e voltar a ser quem eu sou quando eu estou sozinho. Um mau caráter ou uma pessoa de caráter, entende? Então nós vamos moldar aqui e ver um pouquinho desse caráter de Deus, aquilo que nós podemos então moldar em nós, né? Formar em nós, pedir para que Deus ensina-nos a viver isso, a aprender isso, com as circunstâncias, com as pessoas, com a família, com a igreja. Igreja não só o templo, mas esse corpo místico, esse organismo vivo, né? Isso é igreja, ok? Então nós vamos seguir aqui as ordens todas lógicas da lição. Tente o máximo possível que você conseguir abraçar os seus alunos. Sabe, se você se sinta à vontade, você tem essa oportunidade, hoje em dia isso já é uma oportunidade, ter os seus alunos em sala de aula. Tem gente que não teve ainda uma EBD em sala de aula. Se você tem, aproveite o máximo desse tempo, porque ele é precioso. Não perca tempo, tá? Seja objetivo nas suas aulas. E pergunte assim, fulano, o que você acha que é ciclano, beltrano, tananana, A, B, C, D. O que vocês acham de tudo? O alfabeto inteiro de alunos. O que vocês acham que é caráter? Agora, o que é caráter de Deus? Você perguntou para os seus alunos o que é caráter? Você soube o que cada um pensa? É importante você entender o que cada um pensa, que às vezes você vai dar uma aula e aí a outra pessoa está viajando. Você está dando aula para gente de 17 anos, que tem uma mentalidade diferente da nossa, porque a realidade das pessoas de 17 anos é diferente. Eles estão preocupados em... Eu estava até conversando isso aqui com um menino que trabalha aqui. A mentalidade deles é diferente, entendeu? Da nossa. Por isso que é importante saber o quê? O que os seus alunos pensam sobre o que você vai dar aula. Porque isso vai te nortear, entende? Você sabe da onde falar. A partir do momento que você sabe o que cada um pensa, você vai começar o quê? Opa, isso aqui é um pouquinho mais importante do que isso aqui. Então, isso aqui eu vou ressaltar mais do que esse tópico, porque eu entendi que aqui o pessoal tem mais dificuldade. Vamos trabalhar onde a dificuldade do coletivo, entendeu? Então, isso te norteia, você saber o que cada um pensa. Então, comece perguntando para os seus alunos, todo mundo, o que é caráter? Agora que a gente sabe o que é caráter, o que é o caráter de Cristo? O que é caráter de Cristo? Entende? Porque eles vão assimilar aquilo que eles falaram com uma coisa extremamente boa, entende? É mais ou menos talvez assim que a galerinha ali vai pensar. Então, fechou. Perguntou ali para todo mundo, tal, show, maneiro, ok? Então, isso vai te nortear, isso vai, né? E nunca se esqueça de criar esse laço com seus alunos, né? As aulas não precisam ser aquelas coisas assim meio arcaicas, tem que ser descontraído também. Se você não é um professor que ri muito, mas você pode se comunicar com seus alunos. Entenda que
A EBD é como se fosse uma espécie de família, e os seus alunos também são. Então tá bom, vamos continuar. Outra coisa que é importante ressaltar é que hoje em dia a gente valoriza muito as pessoas de carisma e a gente despreza muito o caráter. Como assim, né? A gente não bastava só a gente ter enfiado a ética no meio, mas por que eu falei de ética? Você pode pegar e perguntar agora para os seus alunos o que é carisma para vocês. Fulano, o que é carisma? Ciclano, o que é carisma? Então você pode criar, entende, sei lá, esse coletivo que se envolve, que se entrelaça, entende? Essa comunhão dentro da classe de aula. Pergunte agora, o que é carisma? Por que que se valoriza hoje em dia mais o carisma do que se valoriza então o caráter? Né? Hoje em dia a pessoa carismática é aquela que tem a habilidade de trazer todo mundo para perto com muita facilidade. Uma pessoa não precisa ser extremamente risonha, mas que todo mundo se sinta bem de estar ali. Né? Tem aquela habilidade de trazer o público para si, e então ela envolve todo mundo, interage com todo mundo. Isso é carisma. Só que às vezes essa pessoa ela não tem caráter. Então perceba o buraco que muitos esse aqui é um alerta, que eu estava pensando, eu pensei assim, pô, mas isso aqui é um baita de um alerta, entende? Por quê? A pessoa carismática, e já que os seus alunos estão em casa, porque eles não voltaram para aula, eles não vão voltar até setembro para aula, o que vai acontecer? Esse enfurno, no que até a gente se domina mais, até por isso parece, pelo que? Mídia social, entende? Então o que seus alunos estão assistindo lá? Porque às vezes a pessoa carismática na telinha ali, ela vai chamando todo mundo para perto, sabe? Pô, é legal ouvir essa pessoa, show de bola. Mas o que essa pessoa está me passando? Porque a pessoa carismática, se ela é de bom caráter, né, ela vai te alavancar na vida. Porque primeiro ela chamou a sua atenção. Depois que ela chama a sua atenção, se ela é uma pessoa de bem, ela vai conseguir o quê? Te alavancar. Ela vai te levar o quê? Mas até mais próximo de Deus nos entendimentos, na sua vida. Porém, se ela é uma pessoa de mau caráter, ela vai o quê? Ela vai te desabar na vida. Porque ela chamou a sua atenção. E aquilo que vem depois do seu foco, da sua atenção, pode ser de bem ou pode ser de mal. E aquilo vai entrando no seu coração e você nem percebeu. Entende? Porque hoje em dia se valoriza mais carisma do que caráter. Se for o oposto, se for uma pessoa que ela é primeiro com caráter, mas ela não tem carisma, uma pessoa mais... Então, gente, hoje nós vamos falar sobre caráter de Cristo. O que vocês acham, alunos? Alunos, o que vocês acham? Isso é legal? Isso não é legal? Isso é bom? Isso não vai chamar a atenção de uma pessoa de 15 a 17 anos, entendeu? Então, se uma pessoa não é animada, ela vai ser animada depois na metade do vídeo, não vai chamar a atenção da pessoa, entende? Então, se você trocar as posições, você vê o defeito das coisas ali. Mas pergunte isso para os seus alunos, é extremamente importante. Afinal, quem tinha mais força? Sansão ou José? Olha o desfecho da história dos dois. Sansão tinha força física, José tinha caráter. Então, entende? Você pode explorar aí os seus alunos, mas vamos continuar para a aula que a gente já explorou demais até aqui do nosso tempo. E continuando, eu peço que vocês estejam de posse. Eu tenho o costume de anotar, eu anoto aqui tudo no meu tablet, ou no computador, ou eu tenho também vários papeizinhos jogados aí. Eu anoto só os versículos, tá? Eu tenho uma rinca de versículos aqui que eu deixei aqui, que vai nos facilitar muito o nosso entendimento. Por que eu peço para você anotar? Nem sempre eu vou ler aqui em aula, mas você pode conferir em casa. É saudável que você confira as escrituras em casa depois. Por exemplo, a nossa lição, ela tem um monte de versículos jogados aqui que às vezes a gente deixa passando em branco e toca a aula e não menciona. Não. Confira em casa. Abra esses tópicos para que você, professor, tenha entendimento. Quem tem que entender primeiro é você, depois os seus alunos. Você é primeiro, depois os seus alunos. Você é essencial, entendeu? Você é o exemplo daqueles que estão em pé para os outros, entende? Então faça isso em casa, professor. Confira, é saudável, tá? A nossa lição vai se tratar de 2 tópicos muito importantes. Primeiro, a servidão. Depois, comunhão, né? Então, desde já,
Eu oriento não só você, professor, mas para que você oriente seus alunos a isso também. Tenha um momento a sós com Deus. Tenha o hábito de ter esse momento a sós com Deus, de ter essa comunhão com o Espírito Santo. Esse momento que a gente fecha a porta do nosso quarto e a gente pode abrir, escancarar o nosso coração e dizer como que nós estamos nos sentindo, o que gostei, o que não gostei, como eu tratei. Eu tenho o costume que eu digo que só os desertos da vida trazem as coisas boas e te fazem vencedores, né? Então, tem uma coisa que eu trouxe de um dos meus desertos que eu nunca mais perdi esse hábito, que não importa como é que esteja meu coração. Às vezes no nosso coração a gente fez alguma coisa errada, a gente se sente meio indigno, a gente se sente meio distante, mas não importa como esteja meu coração. Eu sei que por mais que eu me sinta longe, Deus não está longe de mim. Então, todo dia eu quebro essa barreira. Por mais, às vezes dura tempo, às vezes não, mas eu entro no meu quarto e eu falo assim, pai, hoje eu me sinto assim. Então eu digo para Deus como é que eu estou me sentindo. E depois de eu falar como eu estou me sentindo, eu sempre digo, hoje eu não agi como uma filha de Deus, porque eu fiz isso, e eu faço questão de lembrar todos os erros que eu cometi durante o dia. E se eu faço alguma coisa que não veio de mim, porque às vezes a gente faz alguma coisa que não veio de você mesmo. Eu penso assim, eu falo, pai, hoje não só eu agi, como eu me senti filha sua. Isso é essencial, ensine isso para os seus alunos. Essa aula fala sobre relacionamento, e o relacionamento que nós precisamos ter com o pai, ele gira em torno de tudo. A nossa lição vai girar em torno disso aqui, tá? Ok, vamos tocar aqui. Então, pegou o lápis aí para te anotar tudo que não tá aqui nessa lição, para melhorar o seu entendimento, para que você possa, né, até dar uma aula aí, show de bola, do seu jeito, tá? Do seu jeito, por quê? Porque alguns nascem original, outros morrem cópia, entende? Eu sei que isso é meio engraçado, até meio grosseiro, né? Meio grosseiro. Mas, tipo assim, como assim? Quando você entende o propósito de Deus na sua vida e como que Deus trabalha com você, como que o Espírito Santo trabalha através de você, como que Deus te fez, você sempre vai ser original. Agora, se você, por exemplo, assim, já teve uma fase da minha vida que eu olhava para outra pessoa e pensei, poxa, eu queria ser parecido com essa pessoa, do jeito que ela... Mas não era assim, entendeu? Eu ia o quê? Morrer cópia. E não queria ser tão eficaz contra outra pessoa. Seja você mesmo, entendeu? Existe algo que nós podemos copiar, que é o caráter. Agora, existe algo que nós não podemos copiar, que é o jeito como Deus trabalha na vida de cada um. Isso é a unidade de cada um, ok? A bola para frente. Então, anote aí. Depois, vamos voltar lá para a parte da frase de... Deixa eu ver aqui para ligar aqui. Vamos voltar para a parte que a gente pergunta assim para os seus alunos. E aí, gente? Quem tinha mais força, Sansão ou José? Ok? Vamos voltar para essa parte? Então, agora você anota aí, ó, 1 Coríntios 2,16. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Anotou isso aí? Legal, deixa eu ver aqui o que eu posso unir aqui, formar aqui uma coisa legal, ok? O que a gente pode notar? A gente pode notar que nós vamos trabalhar em todos os tópicos, né? Falando então sobre a mente de Cristo e quem está em Cristo então é nova criatura, é isso que a gente pode ver aqui. E as escolhas velhas já se passaram, isso que tudo se fez novo, é isso que a gente pode tratar. A gente pode pensar... deixa eu primeiro passar esse versículo aqui para vocês, ó, 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E esse alguém que é novo, ele pensa diferente, ele age diferente, ele se comporta diferente, porque a conduta dele mudou, ele fala diferente, ok? Então anota aí Filipenses 4,8, que vai falar assim, ó, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro e tudo que é amável, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, como outras traduções, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, né? Por quê? Essa relação
do que ocupa a nossa mente é uma coisa muito primária. É uma coisa muito primária, sabe? Porque a gente entende agora, porque, pelo menos eu entendo, né? Por que Deus sempre repete várias vezes? Você precisa renovar a sua mente diariamente. Por quê? Você não pode, você pode até, sei lá, fazer um cenáriozinho para os seus alunos. Você não pode impedir que um passarinho voe aqui em cima da sua cabeça, entende? Então você não pode impedir que as más ideias e as más coisas passem por cima da sua cabeça. Você não pode impedir. O que você pode impedir é que esse passarinho faça ninho. Isso você pode impedir. Então, todas as coisas que têm virtude, deixa fazer ninho, deixa dar ovo, deixa tudo. Agora, aquilo que não tem virtude, não deixa. Mas essas coisas que são ruins, elas chegam. Por os passarinhos vão continuar voando. Eu não posso impedir que eles voem. Posso impedir que eles façam ninho. Ok? Então, aqui, nesse momento que você entendeu, né? Botou isso para os seus alunos, você pode agora ir aqui para a leitura em classe, tá? Essa aqui eu até rabisquei, gente, não dá para ver, né? Mesmo se eu mostrar aqui não dá para ver, mas eu vou ler com vocês e eu quero que vocês anotem algumas coisas, tá? A nossa lição, ela fala sobre Jesus e o seu reino. Mais para frente, nas lições, eu acho que 8 em diante, vai falar sobre o reino de Deus. Mas o reino de Deus, ele já chegou. Por se tratar de caráter espiritual, vivemos hoje o reino de Deus, não o reino consumado vindouro, mas o reino de hoje, por se tratar de caráter espiritual, e a nossa lição vai falar um pouquinho sobre isso, só que não com a palavra reino de Deus, tá? Nós entramos pelo quê? Pelo arrependimento, ok? Então você entra pelo arrependimento no presente reino de Deus, hoje. Né? O que acontece quando você se arrepende? Nova criatura você é. Eis que as coisas se passaram e eis que tudo se fez novo. Né? E nós vamos voltar a ver esse versículo no final da lição, ok? Só que, então, quando você se fez novo, você pensa diferente, você fala diferente, né? Você se comporta diferente, as suas atitudes são diferentes, principalmente o seu caráter muda, aquilo que você é, entende? Porque aquilo que não era bom, você deixou para quê? Para trás. E você precisa que as coisas que façam ninho na sua cabeça sejam coisas de virtude, entende? Que formam um bom caráter. Muito bem. Abra aí, a gente ainda tá no texto base, caramba. Abre aí no texto base, pega se você tem uma caneta, um lápis. Gente, hoje meu olho não tá ajudando. Pega uma caneta, um lápis aí se você tem e vamos comigo e vamos anotar que vai isso aqui melhorar nosso entendimento. Isso aqui me fez chorar, gente. Eu nunca olhei para isso aqui desse jeito. E como eu chorei, manchou até a minha lição. Mas olha lá, Filipenses 2, do 5 ao 11, vai dizer assim, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Esse é o verso 5. Já nesse verso, eu quero que vocês anotem o seguinte. No verso 5, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Romanos 15, 3 e confira o que está escrito lá. E vocês sublinhem aqui nesse verso 5, haja em vós. Esse haja em vós é a mesma coisa que tenham vocês a mesma mente que a minha. Entendeu? Tenham vocês a mesma mente que a minha. É isso que ele está dizendo com haja em vós. O mesmo o quê? O mesmo sentimento. Esse mesmo sentimento, esse mesmo modo de pensar. É isso que ele está dizendo com sentimento. Então, tenham vocês a mesma mente e pensem vocês como eu também penso agora. É isso que Paulo está falando aqui, ok? Muito bem, verso 6. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, puxa uma flechinha aí para o lado e circule também em forma de Deus. Em forma de Deus, eu quero que vocês pensem nessa frase, ok? Nesse pequeno verso. E vocês abram em João 1, do verso 1 ao 3. É aquele famoso verso que o verbo se fez carne, ok? E que tudo se fez. Vocês olhem, leiam. E depois de você abrir João, você vai lá para Hebreus. Isso não estava aqui. Eu botei aqui agora que vai ajudar vocês. Hebreus 1, o verso 3, se eu não me engano. Se não for o 3, lê do 1 a 3, que vai ajudar também. Mas é o verso 3. O verso 3.
Você abre lá que vai melhorar esse entendimento de que forma de Deus que Jesus tomou, ok? E esse trecho aqui, que sendo em forma de homem não teve a usurpação por ser igual a Deus, fala também sobre a ética cristã. Se você quiser puxar uma abinha aí, mas é só a título de conhecimento, porque é do seu saber, para você se aprofundar, você professor, abra uma janelinha aí no seu computador e procura o que é ética cristã, né? Se você quiser saber mais sobre ética cristã, você pode olhar para o povo de Tessalonicenses. Era um perfeito exemplo de ética cristã, de como um povo deveria se comportar, ou como uma pessoa deveria se comportar, ok? Mediante ou perante Deus. É incrível. Você lembra o que a gente falou que é ética? Entende? Então, ética é aquilo que nós falamos, só que cristã. Ok? Vamos lá. Gente, no verso 7. Mas procure, isso é muito bom estudar sobre ética cristã. A gente vê vários comportamentos nossos na forma coletiva de pensar, de agir, de falar, que precisam ser mudados e precisam ser moldados por Deus também, ok? Mediante o canal do Espírito Santo, é claro. Vamos lá, verso 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Perceba que aqui você pode circular ali semelhante aos homens, eu circulei, e você pode botar ali, ó, não da natureza divina. Ele fez semelhante aos homens, mas ele deixou, então, alguma coisa que é a natureza da glória dele, ok? Vamos lá. Verso 8, e achava na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Morte de cruz você pode conferir em Deuteronômios 21, 23. Vai te ajudar melhor o entendimento a esse verso. Verso 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então, você pode circular aqui, ó. Pelo que também Deus exaltou soberanamente. Circula aí e vem comigo que essa aqui é um pouquinho maiorzinha. Eu escrevi assim, ó. Aquele que humilhar a si mesmo será exaltado, ok? Então, esse verso está se referindo praticamente à morte, ressurreição, ascensão de Deus ao céu. É isso que está referindo esse verso, ok? Verso 10. Para que o nome do Senhor Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e também os que estão na terra e também os que estão embaixo da terra. Puxa aí uma flechinha e olha o que nós vamos escrever aqui, ó. Os demônios e os perdidos podem ser incluídos indiretamente, pois mesmo aqueles que se reverenciam embaixo da terra, seja por medo e não por amor. Então todo mundo vai se dobrar diante de Cristo, mesmo sendo ele por medo, por amor, ok? E por último, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. O que ele está falando aqui, ó? E toda língua você pode dizer assim, ó, será reconhecido como Senhor e não mais como servo, ok? E você pode botar aqui, circule esse pequeno verso, para a glória de Deus. Olha só, eu fui vasculhar isso aqui e eu achei tão interessante que eu vou passar para vocês. Para a glória de Deus, circule lá. 1 Coríntios 15, 28, né? Que é para que Deus seja tudo em todos. No final do verso de 1 Coríntios ali, vai estar escrito assim, que Deus seja louvado, glorificado, né? Até que Deus seja, né? Tudo em todos. Isso eu achei muito maravilhoso, esse pequeno verso. Tudo em todos. É grande mesmo, né? Mas vamos continuar lá. Salmos 73, 23 ao 28. Vai ter uma pequena porção que vai dizer assim, ó. Cristo é a minha porção para sempre. Então ele vai ser tudo em todos, mas agora ele é a nossa porção e vai ser para sempre. Como para sempre ele vai ser tudo em todos. Em Salmos 16, 5 vai dizer que essa porção, que é para sempre, e para sempre ele vai ser tudo em todos, ela também é a nossa herança hoje, né? E aí, lá em Números 18, vai dizer assim, para Moisés, né? Deus vai falar para Moisés, olha, eu sou
a tua herança. Sabe essa porção? Essa porção que é a sua herança? Essa sua herança que vai ser tudo em todos? Essa porção eterna? Então, essa porção sou eu. Eu vou ser tudo para você. E também vou ser tudo para todos. E isso vai ser para sempre. Olha que legal. Show! Isso aqui praticamente resume a nossa lição hoje, né? Mas vamos dar continuidade, que a gente já falou demais aqui, espero que você tenha anotado, né? Então, sei lá, bom, a gente já falamos sobre os traços do caráter de Cristo e realmente, né? Já falamos sobre isso. E eu quero que você agora marque, que isso é interessante. Mateus 20 e 28, ou até mesmo Marcos 10, no nosso primeiro tópico ali da lição, né? Vai dizer assim, ó, tal como o Filho do Homem que não veio para servir, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos e não de todos, ok? Então, um dos traços do caráter de Cristo é justamente essa questão de ter compaixão e de se doar em prol do próximo. Por esse motivo, essa questão do próximo vai estar tão presente na nossa lição praticamente do começo ao fim. Mas nós vamos trazer isso também para a parte prática, que é 1 João 2,6. Marca aí e vamos ler aqui. Aquele que diz que pertence nele, esse deve também andar como ele andou. Então nós devemos saber que Cristo é o nosso fundamento, é o nosso exemplo, é o nosso modelo, e assim como ele se doou, veio para doar, nós também devemos se doar. Então assim como ele veio para servir, veio com a mentalidade de servo, nós também devemos ter a mentalidade de que nós fomos feitos para servir. É incrível que ele veio para servir, mas nós fomos feitos para isso, né? Não é incrível isso aí, né? Então a gente tem o quê? O exemplo ali de 1 Josué. 1 Josué, Deus está ali então orientando Josué quando Moisés morreu. E aí ele está orientando, porque agora ele tinha um grande compromisso, ele tinha uma grande tarefa a ser feita, né? Em 1 Josué vai dizer assim, ó, 1 Josué 1:2, aliás. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, pois até esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ele estava falando assim, ó, primeiro que Deus aqui estava falando assim, ó, está testemunhando que Moisés é morto. Depois ele fala, Moisés, meu servo, mas ele é morto. A gente tem o costume de dizer assim, aquele que tinha um cargo, ele era presidente. Quando ele deixa de ser presidente, ele é ex-presidente, ele é ex-coordenador, ele é ex-professor, ele é ex-tudo, né? Mas para servidão não. Por quê? Porque uma vez servo, é servo para sempre. Não existe, você não vai achar essa palavra ex-servo, né? Então o próprio Deus falou aqui para Josué, ó, Moisés está morto, meu servo. Ele já tinha morrido, mas ele continuou sendo servo de Deus. Uma vez servo, servo para sempre. E pode ver que esse princípio de servidão, ele é tão eficaz, não só na Bíblia, que, sabe, é tão incrível como até mesmo o ímpio percebe isso, né? Que o modo de servir é tão eficaz que ele continua no mundo corporativo, tem adotado esse modo de servir, né? Alguns livros têm adotado também esse modo de servir, né? Como funciona tudo isso em empresa. Então até mesmo o ímpio reconhece que a servidão e que esse traço do caráter de Deus, que é o servir, ele é quase que, tipo assim, infalível. Não é bem essa palavra que eu queria dizer, mas assim, é tipo super eficaz, sabe? Mas show. Então agora, como que nós podemos desenvolver os traços do caráter do mestre? Agora vem aqui na sua lição, eu vou tentar ser o mais rápido possível, só pra gente, né? Você vai conferir tudo isso aqui em casa. Então olha só, o caráter de Jesus e a sua missão. Aqui ele vai falar um pouquinho sobre o que é caráter no começo, depois aqui ele vai dizer mais sobre o caráter de Deus, alguns traços, mas eu quero que você vá lá para a segunda parte. É importante que você confira isso aqui em casa, tá? Para você entender, até para você saber que isso aqui existe mesmo, que isso aqui tá na Bíblia e onde que isso se encontra. Que às vezes a pessoa diz um versículo que você conhece, mas você não sabe onde está. E às vezes a pessoa diz um versículo que você não conhece e às vezes isso nem existe, é uma heresia, né? Entende? Então por isso que é importante você conferir as escrituras em casa, é saudável, para você tanto combater como você também saber, isso também te libertar, entendeu? Mas vai lá para o outro lado, você professor ou você que está me assistindo, e vai estar escrito assim, ó,
o foco, né? Esse aqui é um traço que eles, não propriamente dito, colocaram lá em cima, mas era um traço à parte que era incrível. E nós vamos falar, e essa é a outra parte da aula que você vai ouvir seus alunos também, tá? Então, olha só, o foco nas prioridades era uma parte do caráter de Deus. Então, por exemplo, assim, ele sabia para quem ele veio e para o que ele veio. E embora, aqui vai dizer até, né, ele veio para salvar. Em momento algum, quando ele parava para, sei lá, tomar um café na casa de Marta e Maria, né, ele perdeu o foco. Ele nunca perdeu o foco. Ele sabia que a prioridade dele em tudo enquanto ele se movia, nos dias que ele tinha, nos anos que ele tinha, era alvo daquilo. Então, assim, essa é a nossa mentalidade deve ser, né? Primeiro Deus e o seu reino, depois as demais coisas. Então, tudo que a gente faz, quando nós fazemos pensando na mentalidade de que Deus é primeiro, essas coisas são eficazes e elas geram frutos de justiça na nossa vida, nos desenvolvem, né? Tanto que aqui, você pode fazer essas duas perguntas que estão aqui para os seus alunos, aí você, qual é o foco da sua vida e onde estão as suas prioridades, né? E aqui do lado, aqui no outro verso da folha, vai dizer assim, ó, primeiro o reino de Deus e depois as demais coisas serão acrescentadas, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, pensa assim, ó, como é que eu posso explicar isso para vocês? Você pode explicar assim para os seus alunos, a nossa prioridade, por exemplo assim, ó, a prioridade nossa primeiro é Deus, depois vem a nossa o quê? Deus e seu reino, né? Depois vem a nossa família. Na família, a prioridade da esposa é o marido, do marido é a esposa, dos pais são os filhos, né? Não dos pais são os amigos, dos filhos são os pais, entende? De todo mundo é Deus. Então, tem, ok? Esses níveis de prioridades que a gente tem de ter, né? Por quê? Às vezes, as nossas prioridades, elas são tão diferentes que hoje em dia parece mais que se usa coisas, não que se usa pessoas e que se tem pessoas, que se tem coisas, entende? As prioridades são muito diferentes. Por exemplo, assim, às vezes a prioridade da minha vida são os nossos amores, se tornam os nossos ídolos, entende? Às vezes o ídolo do nosso coração, quando está a estrutura errada, pode ser a família, pode ser o marido é meu ídolo, pode ser os filhos se tornam um ídolo, pode ser o trabalho se torna um ídolo, pode ser mamão, dinheiro, as coisas, as posses, pode ser o meu ídolo, tomo posse do meu coração, aquilo ali é a minha prioridade de vida, minha prioridade de vida é minha carreira, entende? Mas saiba que Deus está acima de todas essas coisas, está acima da sua família, está acima do seu dinheiro, está acima do seu trabalho, está acima das suas conquistas, né, daquele poder que você quer. Nenhum poder é maior do que o poder que Deus te dá quando você sabe trabalhar da forma correta, porque senão é maldição também na sua vida. Então eles vão trabalhar com esse foco de prioridade. Você pode puxar isso aí em casa também, trabalhar com seus alunos aí. E tópico 2. Quem é o teu próximo? Ok? Quem é o teu próximo? Ele vai trabalhar basicamente aqui com a parábola do bom samaritano. Se você quiser contar a parábola do bom samaritano, perguntar até se alguns dos seus alunos conhecem a parábola do bom samaritano, eu não vou dizer aqui para vocês, tá? Mas ela se encontra aqui em Lucas 10, do verso 30 em diante. Leia em casa, confira em casa, e aí você se pergunta, leia primeiro a parábola do bom samaritano, depois você se pergunta, quem é o meu próximo? O seu próximo, ao ponto de ser ajudado, é qualquer um que estiver ao seu alcance. É qualquer um que estiver ao seu alcance. Qualquer pessoa que estiver ao seu alcance de ser ajudada é o seu próximo. E aqui nós vamos, essa aqui é a parte prática dessa lição, daqui ó, sublinha assim ó, que não podemos esquecer o nosso próximo, pois ele nem sempre é ilustre ou que se destaca, mas sim aquele que está precisando de uma mão amiga, uma palavra, um consolo, um abraço solidário. Então Jesus ensina-nos a dedicarmos ao próximo e nos
e nas coisas mais simples do dia a dia. Então, por isso que ele conta a parábola do bom samaritano. Então, quem é o teu próximo é todo mundo que estiver ao seu alcance de ser ajudado. O que acontece quando você vê alguém que precisa ser ajudado, que pode ajudar e você não faz? Você comete pecado. E esse é um pecado que pouco se fala no nosso meio, que é o pecado de omissão. Sim, o pecado de omissão. Está lá em Tiago, até anotei aqui, ó, Tiago 4:17. Se você vê e não faz, você está omitindo. Então você pecou. E quantas vezes a gente faz isso? Pecado de omissão. Uma mentalidade muito que a gente também vê é, por exemplo, deixa que o próximo ajuda, né? Deixa eu contar até uma coisa, né? Quando eu estava tirando a carteira de motorista, teve um dia que eu estava morrendo de sono na sala de aula e eu estava lá fazendo um teste simulatório, né? Para a prova da carteira de habilitação. E aí tinha uma questão que falava assim, ó, se alguém que está na tua frente, o carro está aqui, pá, se acidentou aqui. Se esse carro se acidenta, você primeiro, que está aqui, que viu primeiro, você para e estende socorro para essa pessoa. E você sinaliza os outros que estão atrás. Você não passa correto e vai embora e deixa para o próximo. Não, não. Você que viu primeiro, você faz. Né? Então é isso que a gente tem que fazer no trânsito quando alguém se acidenta na nossa frente, ok? Prestar socorro. E aí eu estava com tanto sono dentro da sala de aula que o meu professor perguntou assim, e aí gente, qual é a opção A, a opção B, a opção C? Aí eu falei assim, a opção A. Aí todo mundo olhou pra mim assim, assustado, falei, que isso, guria, que isso? Aí eu falei, que foi, que foi? Não é, não é, não é? Aí ele bem assim, gente, ninguém se acidente perto da Jennifer, porque se você se acidentar, a opção A diz que você vai passar reto e vai fazer como se não tivesse visto nada. Então, gente, ninguém se acidente perto da Jennifer, porque ela não vai estender ajuda para você. Isso marcou a minha vida. Então, isso aqui é omissão, você cair fora e não prestar socorro quando você viu. Próximo, pai, tópico 3, né? O pai, o filho e uma relação que nos inspira. Então Deus, Deus não é só o nosso Salvador, de quem, né? Deus é só Salvador de quem Ele é Senhor. Essa frase eu anotei aqui, porque aqui a gente já vai puxar direto para a parte prática, ok? Que é último parágrafo lá embaixo, do tópico 3, vai dizer assim, ó, que possamos cada dia nos inspirar nos relacionamentos que Jesus tinha com o Pai. E essa é a medida que precisamos almejar em nossa busca constante por Deus. Orar, né, depender, amar, obedecer e buscar tal intimidade assim como Cristo fazia. Aqui fala sobre a relação, claro, de Deus Filho com Deus Pai. Mas você pode contar também, a gente já viu aqui a parábola do bom samaritano, você pode até vasculhar a parábola o quê? Do filho pródigo. Sim, a gente conhece muito bem essa parábola, talvez os alunos conheçam muito bem também. O filho pródigo saiu, voltou, mas e o filho que ficou em casa? Entende? Poxa, ele fala assim, ó, esse teu filho, e nem chama o pai de pai, né? Ele chama, ó, esse teu filho. Então você não é meu pai e ele também não é meu irmão. Mas quem não trata Deus como pai também não entende que tem irmãos. Então olha que a deficiência grande que tinha ali no relacionamento com o filho mais velho, né? Então, por isso que eu escrevi aqui, ó, Deus só é salvador de quem ele é senhor, né? De quem ele domina. O reino de Deus é isso, é domínio sobre a vida dos pecadores. Quando a gente entrega a nossa vida a Deus, ele então nos domina e ele também vira o nosso Salvador e Senhor, ok? Aqui, na parte prática da lição, vai dizer assim, ó, orar, depender, amar, obedecer, né? E eu anotei aqui, ó, Mateus 26:21, porque você precisa vigiar também. Vigiar primeiro e depois orar, ok? Vigie primeiro. E aqui, olha só que legal, esse relacionamento de quando Cristo estava aqui presente em terra, em corpo, que ele tinha com o Pai Celestial, né? A gente vê muito claro isso aqui em Lucas 11, que vai dizer os discípulos pedindo para Deus ensinar eles a orar, porque eles viam a intimidade que Deus Filho tinha com Deus Pai. Então eles pedem, ensina-nos a orar, porque nós também queremos ter esse relacionamento que você tem com seu pai. Nós também precisamos, né? E bom mesmo quando a gente sente
Não só que precisa. Precisar, a gente sempre sabe que precisa ter relacionamento com Deus. Não só quando as coisas são boas ou ruins. Bom mesmo é quando a gente sente a saudade. Saudade. De todo dia estar pertinho de Deus. De todo dia estar pertinho do Pai. É isso que a gente precisa. Sentir saudade. Ok? E vamos lá já para a parte fim da lição mesmo, tá? Vamos encerrar. Então, tópico 4. Mas nós temos a mente de Cristo. Eu circulei aqui umas coisas que eu achei muito interessante. Que aqui vai praticamente falar de novo sobre a mente de Cristo, tá? Que a gente leu no Filipenses e que a gente comentou. E essa transformação se deve ao fato de que agora somos inspirados por Jesus em tudo e que conhecer a palavra precisa viver, pensar, agir e conforme a palavra. E por isso que a gente diz que eis que tudo se fez novo. Então, a oportunidade, né, é que a gente pensa assim, como é que eu posso explicar isso para vocês? Como que Deus, que tem um coração puro, vai testificar no nosso coração que é ganancioso? Como que Deus que é paciente vai ficar com a gente que é tão contencioso? Como que Deus que veio todo cheio de propósito, sabia para que veio, testifica o nosso coração que é tão distraído, entendeu? A gente às vezes tem essa dificuldade de pensar nisso, mas a partir do momento que você aceita Jesus, que você nasce de novo, seu nome escrito no livro da vida, você passa a ser a boa terra da parábola do semeador, entende? Nada precisou você fazer, entende? Nada precisou você fazer. A partir daí Deus vai construir, te ensinando a conforme o seu querer também, né? Você precisa querer, você precisa ir atrás, você precisa sentir saudade de Deus. Deus vai construir em você esse caráter moldado que todo mundo deseja almejar, que todo mundo quer, né? Com constância, você precisa ser constante também, não pode falhar, né? Na constância. Sentir saudade diariamente de Deus é ser constante, porque quanto mais brecha a gente deixa, mais os passarinhos fazem ninho onde não deve, ok? Então é disso que ele está falando. Você pode resumir essa parte da aula mais ou menos assim, ó. Você tem uma orientação sobre o caráter de Deus e todas as coisas estão orientadas aqui. Tudo aquilo que a palavra de Deus toca no seu coração, na sua mente, é aquilo que entra na sua compreensão. Tudo, 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 tudo. A palavra toca é aquilo que você guarda. Você lembra que eu falei que guardar é tipo assim, todo conhecimento que você aprende, se não for transformado em atitude, se não for transformado em ação, ele é um conhecimento morto. Então, tudo aquilo que você adquiriu de conhecimento da Bíblia, que você orou, que o Espírito Santo te respondeu, né? Tudo aquilo que a palavra te tocou, que você guardou, né? Vai entrar na sua mente. É aquilo que entra no seu entendimento. Aquilo que entra no seu entendimento é aquilo que você é, caráter. Entende? Aquilo que você é o que pode ser visto. E o que pode ser visto é aquilo que todos percebem em você. O que pode ser visto é presença do Espírito Santo. E aquilo que pode ser percebido é a manifestação da graça de Deus na sua vida, que te transforma, que te faz viver praticamente um cântico novo todos os dias. Entende? Tem esses dois tópicos aqui, ó, azul. Você leia isso em casa, porque o primeiro tópico vai te explicar melhor sobre a parábola do bom samaritano, que é a título de conhecimento, mas é do seu saber. E o segundo tópico vai explicar mais sobre o que é o caráter de Deus, que eu até indico que você compre esse livro aqui, é demais, tá? Eu até comprei lendo essa lição. Muito bem? Outra coisa, a nossa lição, para desfechar tudo e nós nos despedirmos, então, ela nos orienta que nós façamos uma oração. Você pode fazer uma oração em roda. Talvez isso não seja tão possível porque a gente está em época de pandemia, mas que você então faça uma oração, cada um juntinho, cada um separadinho, aliás, né? Você faça uma oração, para que essa pessoa venha para Jesus, que ela entregue a sua vida
para que então ela possa ser moldada, para que então o Espírito Santo invada a vida dela, para que então os dons invadam a vida dela, para que então ela dê frutos de Espírito. Então hoje, para encerrar, nós vamos fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração por você, que é professor, e você vai orar por todos os seus alunos. E é assim que nós devemos encerrar a nossa aula. Muito bem? Então foi um prazer estar com vocês. Eu me despeço no meu amém, ok? Então feche os seus olhos onde você está, se você quiser não precisa, mas bota a mão no seu coração e venha comigo e ore comigo. Senhor meu Deus e nosso Pai, obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estar falando com gosto, com privilégio e com temor da Tua Palavra. Santo Espírito, invada o coração dos professores que estão aí, nos assistindo, Senhor, para que todos eles juntos possam formar uma aula adequada. Santo Espírito, invada, orienta, abra a mente dos seus filhos, dos seus professores, Pai, dos seus mestres que estão ouvindo, que estão cuidando de algo tão incrível que é a sua palavra. Santo Espírito, faça com que eles nunca percam o temor, o desejo e o primeiro amor de sempre ministrar a palavra de Deus no coração dos seus servos. Santo Espírito, orienta o coração de cada um, Senhor, a que entregue o seu coração para Deus, para que ele entenda que você é o primeiro em tudo, para que cada servo seu entenda que não faz sentido viver uma vida onde você não é o primeiro em tudo, uma vida que a gente não sinta saudade de você, uma vida no qual a gente não sinta saudade de aprender mais sobre você. Essa é a nossa jornada aqui. Aprender e nos aprofundar em te conhecer mais e mais. A nossa glória de viver em glória é te conhecer. É ser moldado em ser parecidos perto, porque não faz sentido nós sermos filhos de um Pai Santo e nós não nos comportarmos como tais também, mesmo tendo as nossas características pecaminosas do nosso corpo. Ensina-nos, ajuda-nos a vencer isso, Pai. Dá ousadia para que nós testificamos isso no Teu reino, Senhor. Senhor, que os Seus filhos nas Suas casas sejam batizados com Seus espíritos, se eles não são. Que o Espírito Santo invada o coração de cada um, que eles sejam batizados. Que eles reconheçam quão bom é viver cada dia com Você. Senhor, que eles enxerguem o dom que cada um recebeu e que eles usem isso com muita sabedoria, para o Seu amor, para o Seu louvor e para a Sua glória, até que Você, Pai, venha e seja tudo em todos, porque Você é a nossa herança, a nossa porção, e tudo que nós desejamos mais almejar aqui nessa terra é estar pertinho de Ti, um dia, em nome de Jesus. Amém. E aqui eu me despeço de vocês. Fique com Deus.